A situação do técnico Abel Braga no Flamengo é a pior possível. Embora o time tenha vencido de forma heróica, de virada da virada, o Atlético Paranaense com sua equipe reserva no Maracanã, o que empolgou a torcida naquele momento, mas não impediu os torcedores rubro-negros de protestarem contra o mau trabalho do treinador. Dentro da diretoria do Flamengo, cada vez mais pessoas vão se convencendo de que o trabalho não caminha em nenhuma direção. Vão se convencendo de que Abel se sustenta na qualidade do elenco e na união dos jogadores ao seu redor, pelo menos a maioria dos atletas. Esse é o grande trunfo do Abel Braga, ele realmente consegue ter uma relação muito boa com os jogadores. Mas a que preço? Ser um paizão, um parceiro, ok, você conquista os jogadores, eles gostam de você, mas do que isso adianta se você não é capaz de fazer com que eles, jogadores, produzam tudo aquilo que se espera desse grupo de atletas? E sabe-se, eles podem fazer porque são bons jogadores de futebol, em grande parte no elenco caro, elenco do Flamengo. Dentro da diretoria, aqueles que acreditavam numa reviravolta já vão perdendo as esperanças. E o grupo dos que jogaram a toalha com relação a expectativas de melhora naquilo que desenvolve Abel, ele vai se reduzindo. O próprio presidente Rodolfo Landim tem delegado às pessoas do departamento de futebol as decisões, mas já percebe que começa a espirrar e com muita força em cima dele os efeitos, começam a espirrar sobre ele os efeitos das más atuações da equipe. Contra o Atlético foi inegavelmente uma atuação sofrível. E a virada aconteceu, lembrando, reservas do Atlético Paranaense, nem era o time principal, porque o Furacão joga nesse meio de semana contra o River Plate na Argentina pela Recopa. Então poupou os seus principais jogadores nesse confronto. Mas a qualidade da atuação, a desorganização do time, depois de uma semana inteira de trabalho, isso vai deixando muito claro que esse trabalho não caminha para nenhum lugar. Ao mesmo tempo, a não utilização, mais uma vez, do De Arrascaeta, que também não jogou na derrota para o Peñarol, soa para algumas pessoas dentro do clube como uma espécie de afronto. É como se o técnico apertasse o botão do dane-se e, deixa para lá, vou fazer o que eu quiser aqui e seja o que Deus quiser, sem se importar muito com eventuais consequências. Arrascaeta é um jogador que precisa de sequência de jogos, é um jogador que, nos seus bons momentos, que não foram tantos ainda no Flamengo, mostrou que é capaz de decidir partidas. E quase sempre é o primeiro da fila a sair. E nem sempre é o primeiro da fila a voltar a campo. Nesse jogo, por exemplo, ele colocou 3 jogadores que vieram do banco, o Rodinei, o Lincoln, o Vitinho e o Arrascaeta não foi para a partida. E elogiou a atuação do Diego, que muita gente não entendeu. Diego não fez um bom jogo, cometeu inclusive uma falha grave no primeiro tempo, no campo de defesa, um erro de passe que resultou em uma boa oportunidade para o Atlético, numa ótima defesa, das muitas que fez o goleiro Diego Alves, que teve uma grande jornada, sem dúvida alguma, não fosse por ele, fatalmente o Flamengo perderia o jogo. E também há consciência de que o Flamengo venceu também com uma pequena ajuda da arbitragem, Pequena não, com uma ajuda da arbitragem, Que pequena nada. O pênalti não existiu em cima do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o pênalti que originou o primeiro gol da partida. Ou seja, pouco a pouco, o Abel vai mostrando falta de repertório, aquilo que nós temos falado há muito tempo, incapacidade de fazer o time funcionar como se esperava, tudo depende de individualidades, as declarações nas entrevistas são desastrosas. Outra coisa que também não repercutiu bem entre alguns setores no clube foi o fato de já antecipar que vai colocar reservas contra o Fortaleza, ou seja, tem uma semana para descansar, só vai jogar contra o Corinthians na outra terça-feira, aí no sábado, 4 da tarde, vai colocar reservas. Quer dizer, é normal até que você preserve alguns jogadores para terça-feira, quem está com alguma dor, quem está mais desgastado, mas terça-feira, quarta, quinta, sábado, aliás, o jogo, Domingo, segunda e terça, 3 dias depois. É como se jogasse domingo e quarta-feira, sendo que o Corinthians vai à Venezuela jogar na quinta-feira. Na quinta-feira, fará uma viagem, vai chegar só na sexta-feira, uma viagem desgastante, ou seja, o Flamengo está em vantagem, venceu o primeiro jogo por 1-0, o Abel já anuncia que vai colocar o time inteiro reserva contra o Fortaleza, que é um bem treinado time pelo Rogério Ceni, ou seja, o risco de perder pontos aí aumenta, evidentemente, se você não leva a força máxima, em que pese o time reserva nas vezes que esteve em campo, contra a Chapecoense venceu, e contra os titulares do São Paulo, empatou, quase ganhou o jogo, tomou o gol de empate no final do Morumbi. O fato é que Abel se desgasta, mais pessoas dentro do clube vão se convencendo de que o trabalho não está levando a lugar nenhum, e hoje a possibilidade de uma mudança, como nós temos falado já há algum tempo, a possibilidade de mudanças durante a Copa América, ela cresce e muito. A questão agora passa a ser quem será o treinador. Uma corrente dentro do clube pensa em trazer um técnico do exterior, um técnico português.
por exemplo, você tem Jorge Jesus, você tem André Vilas-Boas, você tem Paulo Bento, que trabalhou no Cruzeiro. Esse acho muito difícil, porque a passagem não foi boa no Clube Mineiro. Enfim, acredito que um técnico português possa ter mais facilidade, trazer ideias de fora, outra visão de futebol e a facilidade do idioma. Outros nomes também, evidentemente, ficam no radar e são discutidos, como o técnico do Defensa e Justiça, ex-auxiliar do Jorge Sampaoli, e o Sebastião Becassese. Seria uma mudança radical na forma de jogar. Enfim, internamente, pessoas discutem nomes, pensam em nomes. Não há uma definição. Qual será o alvo do Flamengo? Evidente que vai haver aí uma queda de braço. O vice-presidente Marcos Braz, vice de futebol, ainda está na Europa, tentando a contratação do Gemerson, eventualmente o Zapata do Milan, tentando também definir eventualmente alguma coisa com relação a Felipe Luiz, se bem que essa questão já até fica um pouco de lado, não vai ser decidida na Europa, vai ser decidida no Brasil, quando chegar a uma resposta final do jogador que já participa da seleção brasileira que disputará a Copa América. Só a gente está no Brasil também, assim como a gente do Rafinha já chegou ao Brasil, e o jogador ainda está na Europa, mas virá para o Brasil nas próximas semanas. Então o Marcos Braz deverá retornar ao Brasil nesses próximos dias, ao que tudo indica, e naturalmente deverá participar aí das discussões, né, não à distância, mas todos reunidos, sobre o futuro do clube, do futebol do clube. A questão é como usar o período da Copa América para fazer as escolhas certas e corrigir os rumos do time para a parte mais importante da temporada, que virá logo depois, né? Alguns personagens que estavam no Flamengo em 2014, ligados ao futebol, como o BAP, né, que é o vice de Relações Externas, sabe muito bem o quão importante é fazer a escolha certa. Em 14, no período da Copa do Mundo, o Flamengo tinha o Jaime como técnico, demitiu e contratou o Ney Franco. Ney Franco trabalhou durante todo o período da Copa, foi um desastre. O Flamengo, foram 7 jogos com ele, o Flamengo não venceu nenhum. Depois foram buscar o Vanderlei Luxemburgo, que tentou e conseguiu tirar o Flamengo da chamada zona da confusão, como ele mesmo chamou naquela oportunidade, né? Então, a situação é essa. O Abel, muito desgastado, por mais que ele tenha aí defensores incondicionais na imprensa, ex-jogadores, jornalistas, amigos, conhecidos, gosto de vinho, não gosto de vinho, sei lá, por mais que ele tenha defensores, pesa demais o que acontece em campo. E pesa também o choque dele com a torcida e a maneira como a torcida já repele o treinador, porque percebe que o time não caminha para nenhum lugar. É até possível que o Flamengo consiga algumas boas vitórias com o comando do Abel, diante da superioridade técnica da equipe sobre as demais, mas o time é inconsistente, né? E alterna situações como a vitória sobre o Corinthians, com um bom segundo tempo, com as derrotas, aliás, com a derrota para o Atlético em Belo Horizonte, uma atuação sofrível com um homem a mais durante todo o segundo tempo, e essa atuação contra o Atlético Paranaense, onde o grande mérito foi ter os jogadores lutando até o final. O modo banana parece que foi mesmo aposentado. A luta foi muito grande, os jogadores buscaram o resultado e viraram de maneira até heróica um jogo em que atuaram mal e nem fizeram, não faziam por merecer a vitória. Então é isso, tendência de mudanças durante a Copa América. Antes disso, muito pouco provável que aconteça. Muito pouco provável, especialmente porque no dia 4 de junho o Flamengo terá um jogo importante, decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Ok? É isso aí. Vamos continuar acompanhando aí essas movimentações, os bastidores do Flamengo, do futebol brasileiro aqui no canal. Saudações!